Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos prosseguir com a catequese sobre o Pai Nosso, parte 2. É uma catequese que está sendo divulgada pela Diocese de Colatina, no Espírito Santo, neste ano de 2019, o ano missionário diocesano. Já tivemos uma primeira parte, que vocês podem procurar em Catequese sobre o Pai Nosso, voz Paulo Maciel. E agora vamos para a parte 2. Estou divulgando no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, na minha rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos à catequese sobre o Pai Nosso, parte 2, que está disponível no site do Vaticano. Amados irmãos e irmãs, prosseguindo o caminho de catequeses sobre o Pai Nosso, iniciado na semana passada, Jesus põe nos lábios dos seus discípulos uma prece breve, audaz, formada por 7 pedidos. Um número que na Bíblia não é casual, indica plenitude. Digo audaz porque, se Cristo não a tivesse sugerido, provavelmente nenhum de nós, aliás, nenhum dos teólogos mais famosos ousaria rezar a Deus desta maneira. Vejam bem, nenhum dos teólogos mais famosos, nenhum de nós ousaria rezar a Deus desta maneira. Pai Nosso. Com efeito, Jesus convida os seus discípulos a aproximar-se de Deus e a fazer-lhe, com confidência, alguns pedidos. Jesus convida seus discípulos, olha só, a aproximar-se de Deus e a fazer-lhe, com confidência, alguns pedidos. Antes de tudo, em relação a Ele, o Pai, e depois em relação a nós. Não há prefácios no Pai Nosso. Jesus não ensina fórmulas para adular o Senhor. Aliás, convida a pedir-lhe, abatendo as barreiras da reverência e do medo. Ensina-nos a pedir, abatendo as barreiras da reverência e do medo. Não há medo na oração. Não diz para se dirigir a Deus chamando-lhe onipotente, altíssimo, tu que estás tão distante de nós, eu sou miserável. Não diz assim, mas simplesmente, Pai. Com toda simplicidade, como as crianças se dirigem ao Pai. E esta palavra, Pai, expressa a confidência e a confiança filial. A oração do Pai Nosso afunda as suas raízes na realidade concreta do homem. Por exemplo, faz-nos pedir o pão de cada dia, pedido simples, mas essencial, o qual diz que a fé não é uma questão decorativa, separada da vida, que intervém quando todas as outras necessidades foram satisfeitas. No máximo, a oração começa com a própria vida. A prece
ensina-nos Jesus, não começa na existência humana quando o estômago está cheio, ao contrário, existe onde quer que haja um homem qualquer que tem fome, que chora, que luta, que sofre e se pergunta por quê. A nossa primeira prece, num certo sentido, foi o gemido que acompanhou o primeiro respiro. Naquele choro do recém-nascido, anunciava-se o destino de toda a nossa vida. A nossa fome continua. A nossa sede perene. A nossa busca de Jesus na oração não quer apagar o humano, não o quer anestesiar, não quer que moderemos as perguntas nem os pedidos, aprendendo a suportar tudo. Ao contrário, quer que cada sofrimento, qualquer preocupação, se projete rumo ao céu e se torne diálogo. Ter fé, dizia uma pessoa, significa acostumar-se ao brado. Todos deveríamos ter como o Bartimeu do Evangelho, conforme está em Marcos 10, do versículo 46 ao 52. Recordemos aquele excerto do Evangelho. Bartimeu, filho de Timeu, aquele homem cego que mendigava às portas de Jericó, tinha à sua volta tantas pessoas bondosas que lhe impunham o silêncio. Cala-te, o Senhor passa. Cala-te, não o incomodes. O mestre tem muitas coisas a fazer. Não o aborreças. Tu importunas com os seus gritos, com teus gritos. Não perturbes. Mas ele não ouvia aqueles conselhos. Com santa insistência pretendia que a sua mísera condição pudesse finalmente encontrar Jesus. E bradava mais alto. E as pessoas educadas, não! É o mestre, por favor! Ficas mal visto! E ele bradava, porque queria ver, queria ser curado. Jesus, tem piedade de mim. Versículo 47. Jesus restitui-lhe a vista e diz-lhe: a tua fé te salvou. Versículo 52. Como que para explicar que o mais decisivo para a sua cura foi aquela prece, aquela invocação bradada com fé mais forte que o bom senso de muitas pessoas que queriam que ele se calasse. A oração não só precede a salvação, mas de certa forma já a contém, pois liberta do desespero de quem não acredita numa saída para tantas situações insuportáveis. Depois, certamente, os crentes sentem também a necessidade de louvar a Deus. Os evangelhos contêm a exclamação de júbilo que provém do coração de Jesus, cheio de grande admiração pelo Pai, conforme está em Mateus 11, versículos de 25 a 27. Os primeiros cristãos sentiram até a exigência de acrescentar ao texto do Pai Nosso uma doxologia, porque teu é o poder e a glória dos séculos. Didaquê 8:2.
Mas nenhum de nós é obrigado a aceitar a teoria que no passado alguém propôs, isto é, que a oração de pedido seja uma forma tíbia, sem entusiasmo da fé, enquanto que a oração mais autêntica seria o louvor puro, aquele que procura Deus sem o peso de pedido algum. Não, isto não é verdade. A prece de pedido é autêntica, espontânea, é um ato de fé em Deus, que é Pai, que é bom, onipotente. Trata-se de um ato de fé em mim, que sou pequenino, pecador, necessitado. E por isso a oração para pedir algo é muito nobre. Deus é o Pai, que tem imensa compaixão por nós e deseja que os seus filhos lhe falem sem medo, chamando-lhe diretamente Pai. Ou nas dificuldades, dizendo: mas, Senhor, o que me fizeste? Por isso, podemos contar-lhe tudo, até aquilo que, na nossa vida, permanece distorcido e incompreensível. E prometeu-nos que teria ficado conosco para sempre, até o último dia que vivermos nesta terra. Rezemos o Pai Nosso, começando assim simplesmente: Pai ou Papai. E Ele compreende-nos e ama-nos muito. Esse texto está no site w2.vatican.va e é uma catequese sobre o Pai Nosso, texto número 2, segunda parte. Eu fiz este vídeo para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para minha rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar livremente, porque é uma ordem de Deus. Ide pelo mundo e evangelizai. Foi Jesus quem nos disse. O que de graça recebestes, deem também de graça. Shalom Adonai. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Vem, Senhor. El Shaddai. Deus onipotente. Ele proverá. Ele providenciará. Acredite.